eu trouxe aqui 5 coisas que a gente precisa fazer. E sim, elas estão em ordem, tá? Então, em alguns momentos de live eu falo, essas são as 5 coisas, essas são as 3 coisas, né? Mas não menos importante e tudo mais. Hoje eu quero dizer para vocês que esses 5 passos, eles estão em ordem, tá? O que a gente tem que fazer primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto lugar, ok? Então, se você já domina um desses passos, né, tudo bem, você vai lá, reavalia, né? Nay, eu já sei, eu já domino isso, eu já entendi, eu já aplico isso na minha vida, mas eu tenho certeza que você não chegou ao 100%. Nada, assim, é muito difícil a gente chegar em algo 100%. Então, eu quero que você vá lá e você veja o que ainda falta para melhorar, tá? Nesse passo. Então, a primeira coisa que é importante eu dizer e que é importante que a gente faça para que a gente consiga de uma vez por todas dominar o emagrecimento. E olha, eu tô falando aqui de emagrecimento, mas pode ser um ganho de massa muscular também. Mas pode ser simplesmente uma mudança no padrão alimentar. Às vezes você só quer ter uma vida mais saudável, seu peso já tá ok, né? Então, eu trouxe emagrecimento porque de fato é o público que eu mais trabalho, é o que eu gosto e é o que eu mais aplico na minha rotina, tá? E é para isso que foi feito aqui esse Instagram, para que eu possa te ajudar de uma vez por todas a ser liberta do peso, ok? Então, a primeira coisa que é importante que seja feito é se fazer essa pergunta: quem é você? Ai, Nayena, mas vai falar de comida, não vai falar o que eu tenho que comer. Não, calma. Antes disso, a gente precisa entender quem nós somos, né? Então, a Nayena quer emagrecer. Mas quem é a Nayena? Por que a Nayena quer emagrecer? Qual é a história da Nayena com esse emagrecimento? Então, eu peço, olha, coloca aí, anota no papel, acabou a live, anota no papel, traz à tona, né? Escreve em forma de carta, escreve em forma de tópicos, não sei, faz uma linha do tempo, né? Quem é você? O porquê que você deseja emagrecer, né? Quanto mais você descobrir sobre você, mais você vai conseguir destravar de uma vez por todas esse emagrecimento. Tá, Nayena, mas então eu vou colocar só a minha história? Não, você não vai colocar só a sua história. Você vai começar pela sua história, né? Quando você começou a ganhar peso, o porquê que você começou a ganhar peso, quantos quilos mais ou menos você ganhou, né? Você adquiriu, por que você acha que teve alguma ligação, sei lá, porque foi depois da minha gestação, ou foi por causa de um luto, ou foi, enfim, o que aconteceu que te fez ganhar esse peso, tá? Então vai lá e coloca. E aí você vai começar essa busca por esse emagrecimento. Agora que você já rastreou como esse peso, como esses 10, 20, 30 quilos, 5 quilos, 4 quilos, como esse peso chegou aí dentro de você, né? Agora que você já rastreou isso, que você já colocou no papel, já fez o seu cérebro lembrar, aí a gente vai começar essa busca pelo emagrecimento, tá? É importante a gente entender que muitas vezes a gente se rotula, né? Muitas vezes a gente já fala, eu não presto nem pra fazer dieta, eu não consigo, eu não dou conta, é muito difícil, eu não tenho dinheiro, né? Já pensou? Tanto de palavras que a gente fala, né? O tanto de coisas que a gente fala pra nós mesmas. Então eu sei que muitas vezes a gente usa, né, a gente usa essas coisas, e é importante eu te dizer que não é difícil, não é bicho de 7 cabeças, não é falta de dinheiro, você não é preguiçosa, você não sabe se organizar, não é isso. Você é forte e vitoriosa.
Então, a gente precisa proferir palavras de bênção sobre a nossa vida. A gente precisa entender que a gente tem limitações, né? Que a gente tem dificuldades. A gente precisa conhecer essas limitações e essas dificuldades. E a gente precisa proferir palavras de bênção sobre a nossa vida. Então, olha, não é difícil, não é bicho de 7 cabeças, eu sou forte, eu sou vitoriosa, eu consigo. Ah, eu não consegui da outra vez, mas eu aprendi. Agora vai ser mais fácil conseguir. Ah, eu não consegui, tá, mas eu não vou desistir, né? É fazer até dar certo. Se não deu certo ainda, eu vou continuar fazendo. Entende? Então, é importante você entender que você é forte, vitoriosa, você dá conta, você pode todas as coisas e você não está sozinha. Né? Eu sempre falo, vamos buscar ajuda, vamos buscar um profissional, né? De fato, os profissionais, eles vão nos ajudar, né? Eles vão pegar na nossa mão. Eu, por exemplo, no meu programa de emagrecimento, eu pego na mão e caminho junto, né? As consultas são bem próximas uma da outra, a gente vai usando, né? Primeiro a gente trabalha o básico, depois a gente vai usando estratégias específicas para acelerar esse processo, né? A gente trabalha muitas questões comportamentais também. De fato, ter um profissional junto ajuda muito, mas muitas das vezes a gente se esquece que a gente tem força interior também e que Deus nos deu essa força interior. Então, sim, é importante eu te dizer que a gente precisa ter um relacionamento com Deus. Não tem como a gente tratar uma doença, não tem como a gente tratar uma dificuldade, que é o emagrecimento, se a gente não trouxer a força que a gente tem. E a força que a gente tem, a gente precisa primeiro buscar de dentro de nós, né? E muitas vezes a gente se acha fraca, a gente acha que a gente não consegue, que a gente não dá conta, que é difícil, que a gente não tem dinheiro, que tem dificuldades aí, que a gente é preguiçosa, que a gente não gosta de comer, mas porque a gente não entendeu que a nossa força vem de Deus, que a gente não tá sozinha, que realmente pelas nossas próprias mãos a gente nunca vai conseguir fazer nada. Então busque esse relacionamento com Deus para que essa força que vem de Deus esteja sobre você para que você consiga vencer tudo. E eu falo tudo, hoje eu tô falando de emagrecimento, mas é tudo mesmo, né? As dificuldades que a gente encontra na vida não é só para emagrecer. As dificuldades que a gente encontra na vida é para tudo. Então é importante que Deus esteja no negócio, é importante que Deus esteja no processo, porque realmente pelas nossas próprias forças a gente não vai conseguir. Então, buscar o relacionamento com Deus é muito importante. Deus, ele vai direcionar até os profissionais, né, melhores para você, tá? Talvez uma profissional X não é melhor para você, é melhor para sua amiga. Então, é importante ter o direcionamento de Deus para que Deus ele esteja à frente, te dando força, te conduzindo, indicando quais são os melhores profissionais, né, para que você não consiga fraquejar ali nos momentos difíceis. Eu não vou florear, dizer que emagrecer é fácil. Emagrecer não é fácil. Exige uma mudança de vida. E aí uma mudança de vida em relação a planejamento, em relação a organização, em relação a mudanças de hábitos, de horários, de paladar, né? Exige ter um jogo de cintura em relação às nossas emoções, né? Exige lidar com os nossos sabotadores, com aquelas coisas que ficam ali ocultas e que muitas vezes elas nos atrapalham sim no processo. Então emagrecer não é fácil, não tem como eu florear e dizer que é fácil, mas também não é tão difícil como a maioria das pessoas imaginam. Tem gente que acha que emagrecer é o bicho de 7 cabeças porque sempre tentou e nunca conseguiu, mas muitas das vezes tentou de forma errada, tentou atrasando esse processo e não adiantando, porque quis pegar atalhos que não era o momento, né? Então é importante a gente passar pelo processo. Todas as vezes que a gente escolhe atalhos, muitas das vezes a gente perde a beleza do caminho. Ai, Nayana, mas a beleza é bonito? Sim, é bonito, porque durante o processo do emagrecimento a gente se conhece muito mais. A gente aumenta o nosso relacionamento com nós mesmas, o nosso relacionamento com Deus. E isso vai nos deixar fortes para que esse emagrecimento ele seja duradouro. Então não tem como eu falar de emagrecer se antes a gente não se conhecer.
Então, quem é você é muito importante. E falando ainda sobre essa questão de relacionamento com Deus e sobre essa força que não vem de nós mesmas, mas de Deus, eu trouxe aqui para vocês 3 versículos. O primeiro está em Josué 1:9, que diz bem assim: não fui eu que ordenei a você, seja forte e corajoso, não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, seu Deus, estará com você por onde você andar. Isso precisa ser uma verdade na nossa vida. Tá na palavra de Deus, ele tá ali. Oi, eu estou aqui. Eu vou te dar a força que você não encontra dentro de você, porque essa força vem de mim. Então é importante que a gente aceite isso, né? Aceite que nós somos criaturas de Deus, filhas amadas, filhos amados de Deus, e que ele tá ali à nossa disposição para nos ajudar, para trazer o chão onde a gente não vê. Então, muitas das vezes a gente precisa colocar o pé e aí depois Deus vem com o chão. Sabe aquilo que falam? Coloca o pé que aí depois Deus vem com o chão. É isso. Isso é fé. Isso é acreditar que Deus pode todas as coisas e que nós vamos conseguir. Bom dia, mãe. Bom dia, pai. Bom dia. Bom dia, gente. Bom dia, Quinha, Carmen, Nauana, Karine. Bom dia, minhas amoras. Bom dia, Vânia. Oi, sejam muito bem-vindos. Bom, então, 5 passos para que a gente consiga dominar o emagrecimento. O primeiro passo é quem é você. O segundo versículo que eu trouxe, né, tá lá em Romanos 8:37, que diz bem assim: mas em todas essas coisas somos mais que vencedores. Aqui fala que em algumas coisas, você é vencedor em tudo, mas no emagrecimento você não é. Não. Aqui fala que em todas nós somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou, né? Então esse versículo ressalta o quanto que nós somos vencedores, né? O quanto nós conseguimos todas as coisas por meio de Deus. Então Deus, mais uma vez, ele nos mostra através da sua palavra que ele é a nossa força, que nós somos vencedores, que nós podemos, que nós conseguimos todas as coisas. Ele nos fez forte e vitoriosos. O terceiro versículo é 1 João 4:4, que diz bem assim: filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que o que está no mundo. Quem está em nós? Deus, né? Então nós somos filhos de Deus, nós somos fortes e nós temos uma força interior que vem de Deus. Então chega de rotular, sabe? Eu não dou conta, eu não consigo, eu não posso, é muito difícil, eu não tenho dinheiro, eu não sei fazer, eu não gosto. Chega. Aqui Deus nos diz que nós podemos todas as coisas. Por quê? Porque o que pela nossa carne a gente não consegue fazer, a gente tem da onde buscar. Então a força que eu não consigo ter por mim mesma, ela vem de Deus. E se a gente se coloca diante de Deus, a gente se posiciona diante de Deus, ele dá essa força, ele dá essa perseverança, ele nos faz enxergar o quanto nós somos vitoriosas. Amém? Gente, é muito importante. Eu não posso vir aqui falar de emagrecimento sem falar disso, porque nós somos completas. Nós precisamos viver e não sobreviver. Entendeu? E tudo que a gente não consegue por nós mesmas, quem traz a força é Deus. Então não tem como. É importante, dentro dessa temática, né, dentro desse passo de descobrir quem é você, eu falar sobre sabotadores. Existem muito mais de 20 sabotadores do emagrecimento. São aquelas coisinhas comportamentais também, que às vezes passa desapercebido. Por exemplo, vou dar o exemplo de um sabotador aqui, tá? Sente vontade de comer quando sente o cheiro de um alimento. Às vezes você nem estava lembrando de determinado alimento. Aí a pessoa vai e assa um pão de queijo. Ai, meu Deus, eu quero comer. Você não tá com fome, não tá na hora de comer, mas você sentiu o cheiro daquilo. E aí aquilo fez aguçar a sua vontade de comer. Então é um sabotador que, se a gente não silenciar, se a gente não tomar cuidado, ele vai e domina
quem é você. Então é importante a gente reconhecer esses sabotadores. Entenda dentro de você aquilo que tá te atrapalhando, aquilo que é pequenininho, que acontece com frequência e que tem te atrapalhado. Quer saber outro sabotador? Merecimento. Então, às vezes eu tive um dia muito cansativo, muito corrido, foi muito difícil. E aí, à noite, à tardezinha, eu falo assim, hoje eu mereço. Não, hoje eu vou comer um doce aqui, porque eu mereço. Hoje o dia foi difícil e eu mereço comer. Então, lá no meio da tarde, deixa eu pedir aqui um bolo, porque, nossa, hoje o dia tá cheio. Hoje o dia tá... Então, nossa... eu sou muito boa nisso. Nossa, como eu acertei. Nossa, deu tudo certo. Então, eu preciso comer alguma coisa. Então, a gente acaba ativando aí o sabotador do merecimento. Então, a gente não tá com fome, não tá na hora de comer, não seria o momento de comer esse doce. Mas aí, a gente merece, né? E aí, a gente vai e come. Isso sim pode atrapalhar o nosso emagrecimento. Então, a gente precisa silenciar isso para que as nossas escolhas alimentares sejam totalmente conscientes, né? Existem vários sabotadores. Eu poderia passar amanhã aqui, depois eu vou até fazer uma live sobre sabotadores. Poderia passar amanhã aqui falando sobre os sabotadores. Mas é importante, se a gente conseguir parar e reconhecer quem nós somos, como nós nos relacionamos com esse alimento, a gente consegue sim identificar sabotadores e aí começar a resolver isso. Esses sabotadores, eles não vão acabar, eles não vão ser excluídos da nossa vida, mas a gente precisa silenciá-los. Então, todos os dias, estabelecer metas e planos para que a gente não consiga ser vencida por esses sabotadores. E aí, é importante a gente colocar aí no papel também quais são os nossos pontos fortes, né? No que eu sou boa? Às vezes, a gente tá aí tentando emagrecer por muito, muito tempo. A gente só fala, né, aquelas coisas que eu já falei. Eu não dou conta, eu não consigo, eu não posso, enfim. Mas a gente nunca parou para perceber o que a gente tem de positivo que vai ajudar nesse emagrecimento. Então, olha, eu sei cozinhar. Isso é um ponto positivo. Tem algumas pessoas que não sabem e aí elas ficam um pouco em desvantagem porque elas ainda vão ter que se virar ali nos 30 para cozinhar algo que seja gostoso. Então, eu sei cozinhar. Não, eu gosto de cozinhar. Eu gosto de fazer atividade física. Eu não tenho problema para beber água. Eu sou organizada. Então, o que você tem de ponto forte que é bom de você, que vai te ajudar a emagrecer, né? E o que tem de fora, do meio externo, de outras pessoas? O meu marido me ajuda. O meu marido me ajuda com as crianças. E aí, se ele me ajuda com as crianças, eu tenho um pouquinho de tempo para cozinhar. A minha mãe, ela gosta de ir comigo pra academia. Então, ela fica sempre me chamando. Isso é uma motivação, é uma ajuda. O que você tem de fora? No meu trabalho tem micro-ondas. Eu não trabalho fora, eu trabalho em casa. Então, o que você tem de ponto positivo do meio externo também que vai te ajudar a emagrecer? Vocês percebem que tudo isso tá dentro desse tópico, de um tópico só, de quem é você? Eu vejo muitas pessoas pulando já pra parte de o que eu tenho que comer, quanto de água eu tenho que beber, nananã, mas nunca fez tudo isso que eu falei primeiro sobre quem é você. E se a gente não faz isso, a gente tende a fracassar sim nesse emagrecimento. Então, saber quem é você é muito importante. A outra coisa dentro desse tópico ainda é quais são os seus pontos fracos. O que não é bom em você? Eu sou procrastinadora. Eu tendo a ser preguiçosa. Eu trabalho muito, eu corro muito, eu não tenho tempo. Então, o que é de ponto fraco? Esses pontos fracos, né, a gente vai estabelecer plano de ação. Eu sou desorganizada. Então, além dessa questão que eu falei, né, de relacionamento com Deus, de entender que a gente precisa proferir palavras boas, né? Além de entender que eu consigo, eu posso, que Deus vai me dar essa força, eu preciso agir.
Então, qual é a ação que eu vou fazer para que essa desorganização, para que essa preguiça, para que essa falta de vontade, esse desânimo, para que tudo isso vá embora? Então, quais são as ações que eu preciso tomar? Então, estabelece aí as ações. Vocês viram? Gente, faz sentido o que eu tô falando aqui para você? Me fala, vocês estão entendendo o que eu tô querendo trazer? Então, sobre os 5 passos para que a gente consiga dominar o emagrecimento, o primeiro passo deles é saber quem é você. É o seu interior, é sobre você, é sobre quais são as suas limitações, quais são os seus pontos fracos, quais são os seus pontos fortes, o porquê que você ganhou esse peso. Quanto tempo você demorou para ganhar esse peso? Foi depois do que você ganhou esse peso, né? Entender que você é forte, vitoriosa, que Deus te fortalece quando você não vê saída, quando você não consegue mais sozinha, Deus tá ali para te ajudar. Então, esse é o primeiro passo. Coloca aqui para mim se de alguma forma você conseguiu entender o que eu falei aqui até agora. Coloca aqui pra mim, pra eu saber se vocês estão aí, né, gente? Porque vocês entram, saem, e eu não gosto de falar sozinha. Eu não gosto de falar sozinha, então coloca aqui pra mim se vocês estão entendendo, se tá fazendo sentido, se vocês vão aplicar isso, tá? Vão colocando aí pra mim. A segunda coisa que a gente precisa entender para que a gente consiga dominar o emagrecimento é entender como funciona o emagrecimento. Eu canso de ver pessoas falando, tanto em consultório, quanto em rede social, quanto, né, enfim, eu canso de ver pessoas falando o seguinte: ah, para emagrecer é fácil, é só fechar a boca. Né? Para emagrecer é muito fácil, fecha a boca que dá tudo certo, mas não é. Se emagrecimento fosse sobre fechar a boca, muitas pessoas estariam com pezinho ok. A gente não teria um índice tão grande de sobrepeso e obesidade aqui no nosso país mesmo. Então, não é só fechar a boca que a gente emagrece, tá? Existem várias outras questões que estão envolvidas. Eu sei que talvez agora você esteja assim, ufa, porque eu estou fechando a boca. Não quero massagear aí, tá? Seu ego. Não quero dizer, ai, maravilhosa, tá fazendo tudo. Não. Eu quero te chamar para responsabilidade de outras coisas também. Então, emagrecer não é sobre somente cortar calorias, comer menos, tá? Fecha a boca que emagrece. Não é sobre isso. Emagrecimento é sobre as suas emoções, emagrecimento é sobre a sua rotina, emagrecimento é sobre a sua organização, emagrecimento é sobre o seu paladar, é sobre a sua cultura, é sobre o seu financeiro, é sobre os sabotadores do seu emagrecimento. Emagrecimento não é só sobre caloria. Então é importante eu te dizer que existe todo um contexto que você precisa olhar para que o emagrecimento aconteça. Eu sempre trago para vocês uma imagem de um iceberg. Hoje eu nem trouxe, mas eu sempre trago uma imagem de um iceberg. Onde aqui tem a ponta do iceberg, aqui tem o mar e aqui tem o fundo do iceberg. Se a gente for olhar, depois vocês pesquisam iceberg, a gente vai conseguir visualizar que a ponta do iceberg é muito menor do que o fundo dele. Então, o fundo do iceberg é onde tem todas as questões que a gente precisa olhar. Cultural, medo, crenças limitantes, a gente precisa olhar o nosso relacionamento com Deus, sim. A gente precisa olhar o nosso paladar, o nosso financeiro, os sabotadores do nosso emagrecimento, comer emocional, né? A gente precisa olhar tudo isso. Só que as pessoas não olham. As pessoas olham a ponta do iceberg. Na ponta do iceberg tá o quê? Quantas calorias, quanto de água eu preciso beber, qual atividade física eu tenho que fazer, né? E é isso. E não, gente, nós somos completos. O iceberg, ele é completo. Não tem como eu utilizar só a ponta, eu perceber, eu entender, eu achar que o iceberg é só a ponta. Ele é completo e nós somos completos. Para o emagrecimento acontecer, eu tenho que levar em consideração tudo isso, tá? Então, não é só um cálculo matemático. Claro que sim, né? A gente precisa
comer menos do que a gente gasta, né? A gente precisa ter um consumo de caloria menor do que o que a gente gasta, né, ao longo do dia, para que assim a gente consiga emagrecer. Mas não é só isso. Tá? Não é só isso. Para que o emagrecimento ele aconteça, ele seja forte, duradouro, né? Seja mais rápido, a gente precisa cuidar da nossa qualidade alimentar. Então, saber o que a gente está comendo, como a gente está incluindo esses alimentos. Mulher, gente, eu tenho exemplos assim incríveis no consultório de mulheres que vêm para mim cheias de sintomas. É menopausa, que os sintomas estão muito aguçados, é TPM que está muito intensa, né? Mulher que não está menstruando, é mulher que não consegue controlar as emoções, mulher que está muito nervosa, muito estressada, muito irritada, mulher que está cansada, sobrecarregada, mulher que tem baixa libido, não consegue namorar com o marido e aí não consegue ter uma satisfação, né, pessoal e no casamento por causa disso. São mulheres que estão acima do peso, né? Se eu fosse só mexer em caloria dela, ai, maravilhosa, vai lá, sua dietinha de 1.200 calorias, 1.300, 1.400, 1.500 calorias, vai lá, vai-te embora, faz e volta. Não é assim que funciona. Mulher precisa ser tratada como ela é. Mulher precisa sim ter uma qualidade. Eu tô falando de mulher porque eu trabalho com mulheres, eu tenho poucos homens, né? Porque eu decidi, depois eu conto pra vocês o meu chamado pra essa área, mas eu decidi que eu ia trabalhar, aceitar o que Deus queria pra minha vida e eu ia trabalhar com mulheres. Mulher diferente. Mulher precisa do chazinho tal, mulher precisa do shotzinho tal, mulher precisa da sementinha, mulher precisa, né? Por quê? Porque nós somos uma bomba de hormônios e nós somos cíclicas. Nós temos a fase pré-menstrual, a fase menstrual, a fase pós-menstrual. Então, nós temos várias fases, né? Ao longo de um mês, os nossos hormônios, eles oscilam muito. Então, a gente precisa nutrir o nosso corpo. Se a gente não nutre o nosso corpo, a gente não consegue emagrecer. E aí, os resultados que eu tenho são incríveis, porque são mulheres que voltam a menstruar, que a menstruação começa a ser regulada, que não tem dor na relação sexual mais, que tem um aumento da libido, então consegue ter sim uma satisfação no casamento, né, também. São mulheres que têm menos sintomas de menopausa, que quando vai menstruar nem lembra que existe TPM, porque não fica mais nervosa, irritada, querendo comer o mundo de doce, com o seio muito inchado, com a barriga distendida, cheia de gases. Então são mulheres que têm transformação. E para essa transformação acontecer, não é só caloria, meu amor. A gente precisa melhorar a qualidade alimentar. E como melhorar a qualidade alimentar de uma pessoa que não gosta de chá, de uma pessoa que não gosta de comer frutas, verduras, legumes? A gente precisa trabalhar o comportamental. Então, a gente também, além da qualidade, a gente precisa olhar o comportamental. Quais são as crenças limitantes que essa pessoa tem? O porquê que ela não consegue comer frutas, verduras, legumes? É questão de paladar? Ou é questão de algum trauma que ela sofreu na infância? Ou é a questão de falta de organização, de planejamento? É porque não sabe cozinhar? O porquê que ela não consegue melhorar a qualidade alimentar dela? Isso precisa ser trabalhado. E sim, isso é trabalhado em consultório de nutricionista. Isso é obrigação de nutricionista também. Não é só cálculo de caloria, não é. Então, o emagrecimento, ele é sobre nutrição também. E para que a nutrição aconteça, a gente precisa olhar várias coisas. Não é só caloria. Se a gente olha só caloria, o emagrecimento não vai vir. Não vai vir. Como que eu consigo fazer uma mulher comer frutas, verduras, legumes, tomar chá, tomar shot, comer sementinha, comer chia, comer linhaça, comer semente de abóbora, semente de gergelim? Como que eu consigo fazer uma mulher comer tudo isso? Se eu sei que tudo isso vai ser muito bom para ela, mas como que eu consigo fazer com que ela coma isso para que ela tenha benefícios? Eu preciso trabalhar o comportamental também. Então, entende que não é só caloria? Chega de focar em caloria. E aí, com isso, eu quero te dizer o seguinte: a terceira coisa, chega de coisas mirabolantes, sabe? Aquela coisa assim de que eu vou fazer a dieta do ovo, vou fazer a dieta dos pontos, vou fazer a dieta do tipo sanguíneo, vou fazer a dieta do meu DNA, vou fazer a dieta low carb, a dieta do jejum intermitente, vou fazer... Enfim, chega, gente, chega disso. Deixa isso para o seu nutricionista te guiar quando for necessário e se for necessário.
Eu aplico algumas estratégias que são científicas, responsáveis e validadas, tá? Então, tem umas dietas aí, misericórdia, Jesus amado. E eu sei que, por exemplo, uma low carb não deve ser feita como as pessoas fazem, como ensina na internet. Não é assim. Uma low carb, ela também precisa ser individualizada para cada pessoa, tá? Então, quando eu aplico isso em consultório, é para uma pessoa que vai dar conta de fazer. Por quê, gente? Porque o básico já está sendo muito bem feito. E as minhas meninas, as que fazem acompanhamento comigo, sabem, eu não coloco uma low carb sem antes ela tá muito bem no básico. Sem antes ela tá comendo frutas, verduras, legumes, ela já ter mudado a rotina dela de sono, de já ter começado a atividade física, já ter... É um processo. Então, é importante a gente começar essa mudança da forma correta. Ó, Kátia colocou, eu sou a do ovo. Já falei que não é só ovo. O ovo não vai te emagrecer. A gente precisa ter qualidade alimentar. O que adianta comer ovo, né? E as outras coisas estarem aí pulando, né? O que é mais importante. Então, eu quero dizer que o básico é o que funciona. Antes de tentar qualquer estratégia louca, maluca, faça o básico muito bem feito. Não faça estratégias loucas, malucas, nem depois do básico, tá? Se for usar alguma estratégia, que seja com um nutricionista responsável, que vai aplicar aquilo da forma correta para você, individualizada. Eu sei que é mais barato a gente ir lá e pegar uma dieta da internet, ou então, minha amiga tá fazendo um acompanhamento, deixa eu pegar o detox dela ali e fazer também. Eu sei que é mais barato. Mas, gente, você tá cuidando do que é mais precioso pra você, que é a sua saúde. Não, o mais precioso é o meu filho. Não, o mais precioso é o meu pai, minha mãe, é meu marido. Não, o mais precioso pra você é você. Porque se você não estiver bem, não estiver com saúde, não estiver com vida, como você vai conseguir cuidar do seu filho? Vai conseguir? Não vai. Você vai perder os melhores momentos da vida do seu filho. Porque você não consegue abaixar pra brincar. Porque você tá cansada, não tem disposição pra poder nem escutar o que o filho tá falando. Porque você não consegue fornecer, ofertar, entregar o melhor alimento pra esse filho. Então você você não vai estar cuidando do seu filho. Então você precisa cuidar daquilo que é mais importante, que é você. Depois que você cuidar de você, você vai estar apta para cuidar de outras pessoas, para transbordar isso na vida de outras pessoas. Entende? Então sim, faça o básico. Nayana, o que é o básico? Arroz, feijão, carne, metade do prato de verduras e legumes. Vocês fazem isso? Coloca aqui pra mim. Gente, isso é o básico. É o básico. Todos os dias, no almoço e no jantar, metade do prato de verduras e legumes. Metade do prato. Colorido. Quem faz? É o básico. Mas eu tenho que ir pra academia. Sim, tem que ir pra academia, mas você tá fazendo o básico? Se você for pra academia e não estiver fazendo o básico, não vai adiantar. Você vai estar jogando dinheiro fora. Você vai estar malhando pra engordar na comida. E tá errado. Quantas pessoas eu conheço que vão fazer atividade física só pra compensar o que tá comendo de errado? Gente, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, a gente tem brincado muito com a nossa saúde. E a gente tem que parar. A gente tem que parar com isso. Deus nos deu vida. E tem muita gente que tá sobrevivendo. Chega! Tem muita gente que não tá vivendo o melhor de Deus nessa terra porque escolheu sobreviver. Não é mais fácil sobreviver. Quando a gente decide sobreviver, a gente decide que a gente vai ter uma vida onde a gente não vai gozar de saúde plena, onde a gente vai precisar de remédio o tempo todo, a gente vai sentir dores, onde a gente vai estar indisposto o tempo todo, onde a gente vai vestir uma roupa que a gente tem que vestir, não porque a gente escolheu vestir, onde a gente vai ficar indo no hospital. Não, gente, chega, vamos viver. Vamos viver, nós fomos chamadas para viver. Viver vida em abundância e transbordar vida para outras pessoas. Entende? Então o básico sim funciona. Ajusta a sua quantidade de água, veja o que você está deixando de fazer, começa a consumir verduras e legumes, se organize, se planeje para isso. Tem gente que está preocupada, não vou comer arroz, eu não vou comer
carne, porque carne inflama. Ai, eu não vou comer pão. Ai, mas não faz o básico, criatura. O que é o básico? Se a minha alimentação estiver muito boa em qualidade, eu posso comer pão sim. Qual o problema do pão, coitado? Qual o problema do arroz? Meu Deus, nosso corpo precisa de arroz. Qual o problema do arroz? Ah, você deixa de comer arroz, mas colocar metade de verduras e legumes no teu prato, você não coloca. Então, vocês percebem que isso tá invertido, tá? Meu Deus, tem muita gente pulando aí, ó. Sabe? Gente, desculpa, mas é porque tem coisa que a gente precisa escutar de uma forma um pouquinho mais dura. Eu sou dessas, assim, eu preciso às vezes tomar um choque de realidade pra eu falar assim, meu Deus, nossa, preciso melhorar, preciso mudar. Poxa, eu tô nesse mundo pra quê? Não é pra viver o melhor? Ai, o melhor de Deus ainda está por vir. Não, gente, o melhor de Deus tá aí pra você, assim, ó. Deus tá entregando assim, ó, aqui, toma, de bandeja. Mas você não viu, você não percebeu, você não quer viver isso. Porque para ter o melhor de Deus, a gente precisa viver conforme Deus pede. E Deus nos criou para quê? Para que a gente tivesse vida, para que a gente preservasse aquilo que Ele nos deu. O que mais precioso Deus deu para você? Fôlego de vida. Foi o bem mais precioso que Ele te entregou. Fôlego de vida. Cuida dessa vida. Viva essa vida. Entende? Então vamos lá. Estou com vocês, Deus está com vocês, não é fácil para ninguém, não é fácil para mim também. Antes de eu vir aqui falar para vocês, eu também sou ministrada, eu também sou falada, Deus fala comigo, Deus cobra de mim. Todos os dias eu tento melhorar e mudar aquilo que precisa ser mudado. E tem que ser assim também. Entende? Tem que ser assim. Vou mudar de verdade, vou mudar mesmo, vou melhorar, eu vou, sabe? É isso. Tá? Todos os dias a gente tem que amanhecer o dia pedindo, Deus, me ajuda a melhorar hoje o que eu fiz ontem que não foi bom. Me ajuda a melhorar hoje, me ajuda a ser melhor hoje, ok? Então, chega de coisas mirabolantes, vamos fazer o básico que funciona. O básico que funciona, comer bem, comer com qualidade, comer sim o arroz, o feijão, a carne, metade do prato de salada, incluir frutas ao longo do dia. Tem gente que passa o dia não come uma fruta, né? Então inclui aí. Sabe aquelas coisas que todo mundo sabe que tem que fazer, mas ninguém nunca faz? Então, come aí as 3 frutinhas ao longo do dia, bebe a sua quantidade de água, né? Qual é a minha quantidade de água? 40 ml por quilo de peso. Então, se você pesa 68, por exemplo, eu peso 68, então é 40 vezes 68, vai dar a minha quantidade de água mínima no dia, tá? Vou lá e bebo essa minha quantidade de água ao longo do dia, não à noite, durante o dia. Bebi essa quantidade de água, vou regular meu sono, não vou ficar até mais tarde na televisão, não vou ficar no telefone, deitar na cama com o celular aqui, ó. Não, eu vou ter o meu momento ali de relaxamento para que o sono seja um sono melhor, um sono reparador. Vou levantar mais cedo que eu puder, mais cedo que eu conseguir, né, para que eu aproveite bem o dia. Eu vou tomar um café da manhã, né? Eu vou praticar atividade física. Ah, eu não gosto de academia, não. Faz o que você gosta de fazer, o que você consegue fazer, começa aos poucos, vem com metas realistas. É a quarta coisa que eu quero falar pra vocês. Metas realistas. Agora que vocês sabem tudo que vocês têm que fazer, vocês sabem que vocês precisam fazer e que vai fazer, vamos lá, vamos começar aos poucos. Então, olha, eu vou começar essa semana focando na verdura e o legume do almoço e do jantar. Então, eu vou passar essa semana me entendendo com isso, organizando a minha rotina, vendo como eu posso fazer, quais são os meus preferidos, o que eu não gosto, o que eu preciso começar a gostar. Essa semana o foco vai ser isso. Amém, glória a Deus. Olha a evolução que você vai ter se lá na sexta-feira, sábado, domingo, você tiver conseguido estabelecer uma rotina de verduras, legumes no almoço e no jantar. Então tem muita gente que quer fazer coisas mirabolantes, quer fazer tudo de uma vez e não consegue. Então algo que Deus até tem trabalhado comigo, não na área da alimentação, mas em outras áreas, principalmente na área do trabalho. Eu quero abraçar o mundo. Eu tenho muitos projetos, muitas coisas que eu quero realizar, que Deus já falou que é pra eu fazer, mas eu quero fazer tudo de uma vez e não dá certo. A gente precisa focar em coisas primeiro. Então, eu vou focar nisso primeiro, então vamos lá, concluir isso, agora vamos focar nisso, concluir isso, vamos focar nisso, agora vamos pra isso, vamos avançando. Eu não consigo pegar um caminho e ir lá e percorrer. Eu tenho que fazer 1000 quilômetros. Eu vou lá e vou fazer 1000 quilômetros.
Não, gente, eu tenho que ir por etapa. Então, olha, aí passei por essa cidade, agora eu passei por essa. Agora... Não é assim que acontece? No emagrecimento a gente quer ir, ó. Aí você não dá conta de fazer nada, você se desmotiva e aí acabou, tá? Então vamos com metas realistas. Coloca aí o que você precisa melhorar, o que precisa ser mudado. Coloca o que você vai fazer a curto prazo. Coloca o que você vai fazer a longo prazo, né? E vai evoluindo nessas metas, para que assim você consiga ter uma constância e aí o emagrecimento ele vai vir, ok? E a quinta coisa, bom, mas antes de eu falar da quinta coisa, do quinto passo, coloca aqui pra mim. Tá fazendo sentido? Vocês conseguiram pegar, assim, tudo que eu tenho falado aqui? Vocês estão conseguindo compreender, entender o que eu tenho trazido hoje para vocês em relação a essa questão do emagrecimento, de que a gente consiga mesmo dominar esse emagrecimento? Coloca aqui pra mim o que você entendeu, o que você aprendeu, o que você vai aplicar na sua vida a partir de agora. Coloca aqui pra mim. Bom, vamos lá. O nosso quinto passo, quinto e último, né? Claro que eu poderia aqui falar sobre vários outros, mas eu trouxe os que eu acho que são mais importantes. É melhorar o nosso relacionamento com a comida. A gente precisa entender o seguinte: quando Deus nos fez, vamos voltar lá no Jardim do Éden. Quando Deus nos criou, Ele criou o nosso corpo, Ele deu fôlego de vida, Ele nos fez a imagem e semelhança dele. Só que quando Ele nos criou, Ele criou o nosso corpo e Ele deu alimento, né? Qual seria o alimento do nosso corpo lá no jardim? Frutas, verduras, legumes, animais, né? Então, esses seriam os alimentos que o nosso corpo ia utilizar como fonte de energia, de combustível, de nutrientes e tudo mais, certo? Só que aí o homem pecou. O homem pecou e aí essa mesma pessoa, né? E aí no caso Adão e Eva, nós fomos, né? Tirados ali do Éden. E aí depois Deus enviou Jesus como seu plano perfeito para que a gente tivesse vida, acesso, né? Pudesse alcançar a salvação e tudo mais. Mas nós continuamos sendo o mesmo corpo que Deus criou lá, certo? Então nós fomos feitos para comer frutas, verduras, legumes, animais, certo? E aí Deus deu inteligência, capacidade para o homem. E hoje a gente tem aí uma gama de produtos alimentícios no mercado. Então hoje a gente tem os alimentos industrializados, alimentos processados, né? Hoje a gente tem muitas coisas. E aí o que acontece? A gente precisa entender que esses alimentos, eles fazem parte da nossa vida, da nossa rotina e que aí a gente vai acabar aqui tendo que consumir, né? Por quê? Porque faz parte da nossa vida social, né? E se faz parte da nossa vida social, a gente muitas das vezes seria tortura, né? A gente não comer. Então, poxa, eu não vou comer um doce. Poxa, eu não vou comer um bolo. Eu não vou comer, sei lá. Então, é importante a gente entender que isso faz parte da nossa rotina, né? Então, como que a gente vai fazer para que esses alimentos eles estejam ali fazendo parte da nossa rotina, mas sem atrapalhar o nosso emagrecimento? Então, para que isso aconteça, a gente precisa ter esse relacionamento com esse alimento, né? Ter um relacionamento com esse alimento. Gente, só um instante, peraí, rapidinho.
Peraí. Que estão batendo aqui. Deixa eu só pedir pra abrir ali. Só um instante. Estão batendo no portão. Ai, gente, ao vivo é assim, né? Ao vivo é assim. Bate e aí tem que alguém abrir e eu tô aqui com vocês. Não vou levantar pra ir lá abrir, né? Então é isso. Bom, vamos lá. Então, esses alimentos, o último passo é melhorar o nosso relacionamento com a comida. Então, a gente precisa entender que esses alimentos eles vão fazer parte da nossa vida, eles vão fazer parte da nossa rotina, né? E esses alimentos eles precisam ser consumidos. Porque a gente tem vida social, porque se a gente se privar de comer esses alimentos, a gente acaba que não vai conseguir, né, se alimentar. Então, e conviver com as outras pessoas. Então, é importante que isso aconteça. E aí, eu sempre trago para as minhas meninas uma regra, que é a regra 90-10, né? A regra 90-10 é o seguinte, consiste em 90% da minha vida alimentar da semana, né? Então, eu vou pegar quantos dias são na semana, quantas refeições eu faço nesses dias, e aí eu vou ter uma quantidade de refeições da semana. Então, eu vou pegar essas refeições e aí eu vou conseguir, né, estipular ali que mais ou menos 10% vai ser de comidinha afetiva. O que são comidinhas afetivas? São o docinho que eu gosto de comer, o chocolate, né? São aquelas coisas que eu gosto de comer, que faz parte da minha vida, da minha rotina. É o aniversário que eu vou, né? É o almoço de domingo, que faz parte da minha rotina. E que se eu excluir de repente da minha vida, da minha alimentação, acabou. Eu não vou conseguir manter e sustentar isso ao longo do tempo. Depois eu volto a engordar tudo de novo, porque toda restrição gera compulsão. Então é importante eu entender que eu preciso comer essas coisas sim, tá? Não é o dia do lixo, porque alimento não é lixo, tá? Então não é o dia do lixo. Eu preciso comer esses alimentos com responsabilidade. Então, degustando esses alimentos, fazendo escolhas. Então, sabe, tem uma mesa de sobremesa. Eu preciso comer toda a sobremesa que tá lá? Não, eu preciso escolher aquilo que é mais importante para mim no momento. Qual é o meu doce preferido que tá ali? Qual a preparação que eu mais gosto? Né? Então, eu preciso conseguir comer isso de uma forma mais responsável. Porque aí, assim, eu vou conseguir, além de deixar, né, a minha alimentação mais rica em nutrientes, vitaminas e minerais, eu também não vou deixar de comer aquilo que eu gosto de comer. Então, aí sim, eu vou emagrecer comendo de tudo. Não é comendo tudo, é comendo de tudo. Entende? Então, doce não foi feito para mastigar, né? O chocolate, ele não foi feito para mastigar. Ele foi feito para que a gente coloque um pedacinho na boca, deixa derreter na boca, jogando para um lado e para o outro, sentindo o sabor desse chocolate, né? Se a gente mastiga esse chocolate, a gente vai comer muito mais do que a gente deveria comer, porque a gente não degustou isso. Porque a gente não sentiu, né, não atingiu um nível maior de prazer, de sensação de bem-estar que aquele doce vai fornecer para o nosso corpo. Então é importante a gente comer com responsabilidade. Tem gente que exclui tudo da alimentação e aí quando volta a comer, come tudo em excesso. Mas tem gente também que quer comer todo dia, aí também não dá, né? Porque o nosso corpo foi feito para comer frutas, verduras, legumes e animais. Então, esses outros produtos alimentícios, eles até podem entrar, mas ali no máximo 10%, né, de todas as refeições da nossa semana, ok? Então, por exemplo, se eu faço ali 35 refeições na semana, tá? 35 refeições na semana, 10% seria 3,5, eu arredondo para baixo, então 3 refeições. 3 refeições, então, numa quarta-feira, minha menstruação vai descer, eu quero comer um doce, ok, eu vou lá e vou comer um doce, né? No sábado eu tenho vou comer pizza com os amigos, ok, vou comer a pizza. No domingo eu vou almoçar com a minha família e lá vai ter uma maionese, alguma coisa, enfim, que não é tão nutritiva. Ok, foi minhas 3. Eu convivi ali no meu meio social, eu matei a minha vontade de comer o docinho, né? Eu comi uma pizza, mas eu comi com responsabilidade, não é chegar lá e comer 10 pedaços de pizza.
é mastigar bem, é cheirar aquele alimento, é ativar sensações de bem-estar e de prazer que aquele alimento vai fornecer. Aí sim a gente come menos, mas não deixa de comer. Fez sentido? Bom, minhas amoras, então, pra recapitular aqui, 5 passos para que a gente consiga dominar o emagrecimento. O primeiro passo de todos é descobrir quem é você. E aí, dentro disso, quem entrou agora, depois assiste. Eu falei várias coisas que você precisa observar. Então, primeiro passo, descobrir quem é você. Segundo, entender como funciona o emagrecimento. Terceiro, chega, abandona, larga as coisas mirabolantes, porque o básico funciona. Quarta coisa, estabelecer metas realistas. E quinta, melhorar o seu relacionamento com a comida. Gente, hoje eu falei sobre coisas que são muito importantes. E eu falei sobre muitas coisas, tá? Então, quem não assistiu a live, quem chegou agora, quem tá assistindo, né? Só o final, vai lá, volta, ela vai ficar gravada, vai lá, assiste toda a live. Porque eu tenho certeza absoluta que eu falei coisas aqui muito importantes que vão virar a chavinha aí pra que você consiga emagrecer de uma vez por todas, comendo de tudo, ok? Dúvidas? Vamos lá, vocês têm dúvidas? Dúvidas? Coloca aqui pra mim se vocês têm dúvidas. Não? Sem dúvidas? Ah, não acredito. Bom, minhas amoras, muito obrigada mesmo por essa manhã aqui. Amei, depois de muito tempo, voltar a fazer live. Coloca aqui abaixo nos comentários qual a sacada que você teve da live, o que mais tocou você no dia de hoje, né? O que você conseguiu tirar de proveito, tá? Para que você consiga de uma vez por todas mudar isso dentro de você. Ok? Então, eu gostaria de orar com você nesse momento, se você me permite. Eu gostaria de orar, porque como eu falei, lá no nosso primeiro, né? Deus, ele precisa estar no negócio. Se Deus não tá no negócio, só pelas nossas próprias forças a gente não consegue. Então, vamos orar. Deus, diante de Ti nessa manhã, Pai, eu estou nesse momento, nessa live, com essas mulheres maravilhosas, alguns homens também que assistiram, Pai, e nesse momento eu quero apresentar essas pessoas diante de Ti. Primeiro eu quero Te agradecer porque o Senhor tem feito grandes coisas nas nossas vidas. Te agradecer, ó Deus, porque simplesmente pelo fato de nós estarmos acordadas hoje, nessa manhã, é porque o Senhor nos deu uma nova oportunidade, o Senhor nos deu a oportunidade de ter mais um dia de vida. E nós Te louvamos e Te agradecemos, e que a história, a página desse dia, Deus, da nossa vida, seja uma história de vida e não de sobrevida. Pai, nós não queremos sobreviver, nós queremos viver. Nós queremos viver a plenitude do Senhor em nós, tudo que o Senhor planejou, o melhor do Senhor nessa terra, eu sei que é para nós. E nós queremos viver, desfrutar, Pai. Desfrutar dos momentos contigo, desfrutar da Tua presença, desfrutar, Senhor, daquilo que o Senhor tem para nós, da intimidade contigo. Pai, que isso possa ser, Senhor, o princípio de tudo. Que ali, Senhor, dentro daquele passo, ó Deus, de descobrir quem nós somos, ó Pai, que de fato nós possamos fazer um rastreamento da nossa vida, como nós temos vivido a nossa vida, o porquê que a gente ganhou peso, o porquê que a gente não consegue perder esse peso, o porquê que a gente tem sentido tão fraca, desanimada. Senhor, em nome de Jesus, eu quero Te pedir, Pai, que essas vidas sejam alcançadas, tocadas, que elas sintam um alívio, que elas sintam vida, vigor, Pai, que elas sintam, ó Deus, ânimo, ó Deus, para iniciar, ou para continuar, ou para concluir, Deus, esse processo de emagrecimento.
Senhor, que o Senhor venha, Pai, tomar as nossas vidas nas Tuas mãos, fortalecer, Pai, nos mostrar o caminho, nos mostrar os melhores profissionais, nos mostrar, Senhor, a vida que o Senhor tem para nós e que nós possamos ter saúde, Deus, e vida, Pai. Em nome de Jesus, que não sejam apenas quilos perdidos de balança ou percentual de gordura, mas que seja, Senhor, transformação de vida. Deus, em nome de Jesus, porque nós somos completos e nós sabemos, ó Deus, que para vivermos a abundância, a vida que o Senhor tem para nós, nós precisamos ter saúde. E o Senhor nos fez com saúde. O Senhor nos fez saudáveis e nós tomamos posse dessa vida, dessa saúde, ó Deus, que o Senhor nos entregou quando nos criou. Pai, eu te louvo, te agradeço por esse momento, te agradeço por cada pessoa que entrou nessa live, que esteve aqui, que está aqui nesse momento. Cada pessoa que está assistindo essa gravação, que a vida seja, Senhor, abençoada, que a casa, os familiares sejam abençoados, que o Senhor venha prover o alimento, que o Senhor venha abençoar, Deus, que o Senhor venha trazer a sua presença, Deus, e que elas sejam definitivamente libertas do peso. Senhor, em nome de Jesus, fisicamente e emocionalmente, ó Deus, espiritualmente. Deus, em nome de Jesus. Muito obrigado, Deus, por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Bom dia para vocês, que vocês sejam abençoadas, que seja uma quinta-feira abençoada. E nós temos live na terça-feira. Então, fica de olho no Instagram, eu vou postar para vocês dia, horário certinho e qual tema a gente vai trabalhar. Se você tem sugestão de algum tema para live, coloca aqui também abaixo nos comentários, né? Porque eu tenho certeza que vai ser muito edificante para todas, né? Primeiro para mim, falar do tema que vocês têm dificuldade. Beijo, até mais.